Fala maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal e hoje a gente vai aprender como fazer um texto 3D, né? Então eu vou mostrar aqui o passo a passo, tudo certinho que você precisa fazer. Então já deixa o like, se inscreve se não for inscrito e vamos com a gente, bora trabalhar aqui então. Bom, primeiramente a gente já tá aqui com o nosso Photoshop aberto, né? O que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui criar uma cor sólida, tá? Só pra gente ter o fundo aqui e ser mais visível, né? A gente conseguir identificar certinho o que tá acontecendo. Na verdade eu vou deixar até amarelo aqui, ó, que eu acho que vai dar pra gente visualizar melhor o efeito. Bom, agora com o nome da fonte aqui, ó, Play Pretende. Eu vou até deixar aí na descrição para vocês baixarem, tá? Então a gente vai escrever aqui o nosso texto. No caso aqui, ó, vou colocar aqui, ó, baile. Dá um Ctrl T e aqui o Ctrl J. Funk. Maravilha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai personalizar os dois, né? Vai definir as cores, que é sempre importante você fazer isso. Depois a gente vai para outra parte. Então a gente vai definir a cor. Por exemplo, o baile aqui, ó, eu quero que ele seja amarelo. Então eu vou clicar aqui no FX, ó. FX, clicando aqui, ó, FX. Vamos aqui em sobreexposição de cor. Em sobreexposição de cor, você vai vir em modo de mesclagem normal e a gente vai vir e colocar a cor que a gente deseja. Nesse caso eu quero um amarelo, então selecionei aqui um tom amarelo. Vou dar um OK nele aqui, beleza? Vou tirar um pouquinho dessa opacidade, só para a gente fazer um efeito. Então, eu vou tirar aqui a opacidade, deixei em 67. Vou vir aqui agora em sobreexposição de degradê. Vou ativar isso e vou dar um clique. Agora a gente vai personalizar aqui a sobreexposição de degradê para fazer um efeito legal aí dentro do nosso texto. No degradê, a gente vai deixar aqui, ó, deixar ele bem forte aqui, já está configurado, mas a gente vai mostrar como que faz. Modo de mesclagem pode deixar normal, opacidade 100% e aqui a gente tem o degradê. Se o seu tiver aqui, ó, básico, não tem problema, a gente vai fazer esse negócio junto aqui, ó. Então a gente vai clicar na cor, clicamos aqui, ó, tá vendo? Clicou, vai vir aqui na cor e a gente vai colocar um tom cinza. Um cinza pode ser meio escuro, ó. 65, 65, 65. Vamos dar o OK. E aqui, ó, a cor branca, a gente não vai deixar ele branco absoluto, tá? Não deixa ele branco absoluto, por quê? Porque a gente vai ter uns efeitozinhos legais aí pra fazer. Então eu vou deixar aqui um cinza bem clarinho, bem fraquinho e vou dar um OK. Bom, para fazer o efeito com o degradê ficar reto, né, ficar linear, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar, ó, pra cá, vamos puxando e vamos puxar o branco também pra cá, ó. Então a gente puxou e aí ele vai dar esse efeito reto, tá vendo? Se você quiser deixar mais suave, o efeito mais suave, você vai indo pro lado aqui, ó. Se você quiser deixar mais forte, você aproxima cada vez mais, que ele vai ficar com essa linha reta. Nesse caso aqui eu vou deixar um pouquinho pro lado, né, que vai ficar melhor. Vou dar um OK. E aqui você pode agora... Ah, ficou muito forte, Felipe. Eu não quero que fique tão marcado. Então você pode controlar por aqui, ó, na opacidade. Eu vou deixar uma opacidade aqui de 50, que eu acho que ficou legal. 50. Vamos dar o OK. Agora eu vou clicar com o botão direito na parte do baile, ó. Cliquei. Vou copiar o estilo de camada e vou colar agora no funk. Então... beleza. Ah, Felipe, mas eu não quero branco. Não tem problema. Sobreexposição de cor. E aqui você altera a cor. Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar com uma cor clara, né? Não trabalhe com branco absoluto, porque a gente não vai conseguir pegar efeito. Então a gente abaixa um pouquinho aqui. E deixa no cinza. Perfeito. Então a gente já tem aqui o nosso baile funk. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é muito importante você fazer para você já salvar esse efeito e poder utilizar futuramente. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar os dois, vai clicar com o botão direito e vai converter em objeto inteligente. Aqui a gente vai colocar o nome de baile funk original. Maravilha! O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl J, esse aqui eu vou deixar desabilitado, o original eu vou deixar desabilitado e a gente vai trabalhar somente na cópia. Tá? Então esse aqui você esquece, vou até deixar ele numa pastinha aqui e vou colocar aqui, ó, original, só para vocês visualizarem melhor. Maravilha, agora a gente tem aqui a primeira parte, né? A primeira parte é a parte da frente, a frontal, então a gente vai trabalhar com ele da seguinte forma, a gente vai colocar uma textura nele.
Para colocar textura, a gente vai vir aqui no nosso site Unblast, tá? Anota aí, unblast.com, e você vai ter várias texturas bem bacana para você trabalhar aí. Então eu vou copiar aqui, ó, copiar essa imagem, vou colar ela aqui no nosso Photoshop, redimensionar com Ctrl T, redimensionei, e agora eu vou apertar a tecla Alt, segurar ela, e vai aparecer aqui, ó, setinha para baixo. Apareceu? Clicou. Pronto, você já vai fazer com que a textura fica dentro da nossa letra, certo? Maravilha, vou deixar aqui, ó, posicionado de um jeito bacana, acho que aqui vai ficar legal. E aqui a gente vai mudar o modo de mesclagem, em vez de deixar normal, a gente vai deixar aqui, ó, luz indireta. Olha só o efeito que ficou, como que ficou legal. Então agora ficou bem bacana e a gente pode trabalhar. Esse foi o primeiro passo, então essa é a primeira camada. Então a gente vai agrupar. Primeira parte da frente. Eu vou colocar aqui para ficar bem simples mesmo. Parte da frente. Vou dar um Ctrl J. Aqui a gente vai colocar aqui, ó, parte do fundo. E aqui a gente vai colocar fundo. Pronto. Aí a gente vai entender. Então a gente tem a parte do fundo, parte da frente e aqui o fundão mesmo. Beleza. Na parte do fundo, a gente vai pegar e fazer o seguinte. A gente pode vir aqui, ó, dar um Ctrl J, pode até desabilitar essa textura aqui, que não vai precisar no fundo ali, não vai ficar interessante. Vou desabilitar ela, vou dar um Ctrl J, e aqui a gente vai vir, apertar Ctrl T, tá vendo aqui a gente tem, ó, esse tamanho aqui, ó, o nosso 100%, esse aqui é o tamanho da nossa imagem, né? Então Ctrl T, tá em 100%, o que você vai fazer? Você vai colocar 99%. Maravilha. Vai vir aqui no de baixo, Ctrl T, você vai colocar agora 98. E você vai fazendo isso na sequência. Ctrl J, Ctrl T, 97. E vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. 96. 95. 94. E eu acho que até o 93 vai ficar legal, já vamos ter um espaço bacana. Felipe, eu não tô entendendo nada, não aconteceu nada, pra mim tá a mesma coisa. Relaxa que agora o bicho vai pegar. A gente vai fazer a parte ali do efeito, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui na pasta mesmo do parte do fundo, ó. Tá vendo que já alterou ali? E a gente vai vir FX, Chanfro Entalhe. E agora a gente vai configurar isso, ó. Aqui no Chanfro Entalhe, a gente vai deixar o estilo interno, técnica suave, tá? Então deixa a técnica suave. O tamanho, aí vai a gosto, tá? É que nem pitada de sal, vai a gosto. Se você quiser deixar mais forte, você deixa, senão, nesse caso aqui a gente vai utilizar 81 pixels. Suavização, eu quero ela bem suave, então vou deixar ele em 100%. O ângulo, aqui você também pode trabalhar o ângulo, mas nesse caso a gente não vai mexer, a gente vai deixar em 90. Opa, apertei Enter sem querer. Então a gente deixou em 90. Tá vendo lá que a gente já fez o nosso efeitozinho, né? A multiplicação no modo de sombra, se você quiser aumentar, fica bacana, tá? Eu nesse caso aqui eu vou deixar ela mais ou menos em 65%. A divisão a gente vai deixar aqui em 40%. Maravilha, então a gente já fez esse efeito. Se você quiser aplicar uma textura para ficar um efeito metálico, bem simples, você vai clicar aqui em textura. E aqui em textura você vai utilizar o padrão. Você tem aqui água. Na água a gente já consegue fazer esse efeito bem legal. Então a gente vai clicar aqui na água. Aqui tem a escala, né? Quanto maior, mais efeito, menor, menos efeito. Então a gente vai deixar uma escala aqui razoável e a gente tem um efeitozinho bacana. Maravilha, vamos dar um OK e aqui a gente já tem a primeira parte do nosso efeito, né? Então vou vir aqui novamente e fazer agora uma sombra projetada já para vocês identificarem o que a gente vai ter. Então, ó, clica no FX, sombra projetada, e a gente vai deixar uma sombra projetada bem de leve, que a gente vai trazer um traçado em volta agora. Então, ó, vou deixar aqui uma opacidade de 84, uma distância, né? Um pouquinho de distância, vamos dar uma distânciazinha. Eu acho que aqui ficou legal e vou dar um OK. Maravilha. Agora, na parte do fundo, a gente vai fazer um traçado. Então, como que a gente vai fazer esse traçado? FX, traçado. No FX do traçado a gente vai colocar posição externa, porque eu quero que esse traçado fique por fora da nossa letra, e aí a gente vai aumentar. Aqui, como a gente está com o modo de mesclagem e luminosidade, a gente não está vendo tanto efeito, então a gente vai colocar aqui, ó, normal.
No normal, vamos deixar a opacidade 100% e aqui a cor, você coloca a cor que você desejar. Nesse caso aqui a gente vai deixar um preto. Lembra que eu falei, não utiliza preto absoluto, porque senão a gente não consegue fazer os efeitos. Então sempre um tom cinza ou um tom, um cinza claro, digamos assim, ou um preto um pouquinho mais claro. Maravilha! Vamos dar um OK. O tamanho, se você quiser deixar bem grande, pode deixar, não tem problema. Aí vai de você. Nesse caso aqui eu vou deixar mais ou menos assim, que eu acho que ficou interessante. Aliás, vou aumentar mais um pouquinho. Perfeito. Acho que vou trazer um pouquinho mais esse cinza aqui para cima. Vamos dar um OK. E a gente vai conseguir fazer um efeito melhor. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Felipe, para que isso? Porque se eu vou agrupar a camada novamente, tá? Agrupei essa camada novamente e vou deixar aqui o nome fundo novamente. Por que você agrupou novamente? Porque a gente vai utilizar uma textura em cima dela. Se eu utilizasse a textura com um efeito aqui, ela não pega. Ela não pega de jeito nenhum. Então, como eu quero utilizar essa textura, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, porque a gente já tinha colado a nossa textura, e eu vou colar agora no fundo. Apertei a tecla Alt, apareceu a setinha para baixo, a gente clipou dentro do fundo. Maravilha, aqui você pode colocar do jeito que você quiser, tá? Aqui eu vou deixar mais ou menos assim. E vou vir no modo de mesclagem e a gente vai colocar luz indireta. Olha só como o efeito já ficou legal. Perfeito. Se você quiser que esse efeito fique um pouquinho mais fraco, não tem problema você tirar o preenchimento dele aqui, ó. Nesse caso eu vou tirar um pouquinho do preenchimento e vou dar um OK. O que eu vou fazer agora? Novamente vou agrupar e escrever aqui fundo. Não tem problema ficar esse bando de pasta, depois eu vou mostrar para vocês como você vai utilizar essa fonte novamente, esse 3D novamente. Então a gente vai deixar aqui fundo, FX, chanfro e Itali. Agora a gente vai dar um efeito mais bacana, digamos assim, para o fundo lá. O que a gente vai deixar? Ó, tava a mesma configuração que a gente trabalhou antes, então a gente só tem que alterar algumas coisas. Profundidade. Posso aumentar ou diminuir. Nesse caso eu vou deixar mais ou menos aqui para a gente trabalhar mais para frente. Aqui, ó, em tamanho, eu vou deixar esse tamanho um pouquinho menor assim, ó. E a suavidade também. Quero este efeito aqui, ó. Aumentar um pouquinho. Aqui ficou legal. A gente tem aqui a multiplicação. Vou deixar ela um pouquinho baixa. E aqui a gente tem a divisão. Se você quiser deixar ela bem alta, você pode deixar, não tem problema. Então a gente já fez este efeito aqui. Agora o que eu vou fazer para ficar melhor ainda? A gente vai vir aqui a acetinado. Vou clicar nele e aqui a gente tem a divisão. Se você quiser dar um reflexo dentro dele, você pode dar um reflexo que fica bem legal. A distância a gente vai deixar grande, ó, uma distância bem. E aqui a gente vai ter o tamanho. Eu vou deixar um tamanho mais ou menos aqui, ó. Perfeito. Agora, para finalizar, vou colocar aqui uma sobreexposição de cor. Vou vir aqui, eu sempre gosto de fazer isso só para a gente ter controle. Deixo em multiplicação, coloco o tom preto e aqui a gente começa a ver. Ah, eu quero que fique mais claro, eu quero que fique mais escuro. Então aqui você consegue ter esse controle total da parte do fundo. Perfeito, vou dar um OK. E agora a gente já tem o nosso efeito 3D finalizado. Para melhorar, a gente vai mostrar agora para você o que a gente pode fazer com este efeito, tá? Esse efeito, ó, vou agrupar todo mundo, vou deixar ele bonitinho aqui. Então vai baile funk. Baile dunk não, né? Baile funk. Baile funk. E a gente tem aqui o efeito original. No efeito original é bem simples. A gente pode trabalhar com eles dois. Então você vai salvar esse aqui, vai escrever aqui baile funk e você vai ter um projeto 3D já salvo no seu computador para você utilizar futuramente. Ah, Felipe, mas eu não quero utilizar o nome baile funk, eu quero utilizar outro nome. O nome não é baile funk, o nome é outra coisa. Então você vai dar 2 cliques no original, no objeto original, que está bonitinho. Vai dar 2 cliques, clicou no objeto inteligente, vai abrir essa pasta e aqui você vai colocar o que você quiser. Então eu vou colocar baile Felipe. Ctrl T. Ah, isso aqui é bem interessante, tá? Como a gente está trabalhando com essa dimensão, a gente fez, vamos ter que deixar sempre o seu texto no tamanho que está aqui, tá? Então não pode cortar, porque se cortar vai cortar o efeito lá fora.
Então a gente redimensiona com Ctrl T, deixa bonitinho, vamos fechar, vamos apertar sim e tcharam, Baile Felipe já alterou automaticamente. Se você quiser dar mais uma melhoradinha, você vem aqui, ó, Baile Funk, vou voltar aqui com o Baile Funk, tirar aqui o original, né? Eu vim aqui no FX, chanfro e talhe novamente e a gente faz mais um efeito, aumenta esse tamanho, ó, aumenta esse tamanho, aumenta aqui o modo de sombra, a divisão a gente diminui um pouco, suavização pode aumentar um pouquinho também, profundidade, deixa eu ver, acho que aqui sim, os dois ficou bem bacana, vou deixar mais ou menos aqui que ficou legal, só vou tirar um pouquinho dessa sombra, perfeito. Agora você pode criar o seu flyer aí e utilizar essa fonte 3D, esse texto 3D para os seus projetos. Para finalizar aqui, galera, já salvou tudo certinho, bonitinho. O que eu aconselho você fazer? Depois que você modificou o seu texto, que você vai aplicar ele realmente no seu flyer, não utilize ele assim, tá? Aberto. Eu gosto de fazer da seguinte forma: vim e converter como objeto inteligente, se eu não for alterar o texto. Por quê? Porque se eu deixar ele original, digamos assim, com as pastinhas todas separadas, se eu der um Ctrl T e precisar diminuir, eu vou perder todo o efeito, tá? Então, nesse caso, eu prefiro que vocês convertam em objeto inteligente, e aí se vocês der um Ctrl T, você não vai perder efeito algum, nem para aumentando, nem diminuindo. Beleza, galera? Bom, eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, deixa o likezão aí para fortalecer o canal e se inscreve se não for inscrito. Lembrando, link na descrição, você vai participar ali da plataforma Designer Premium, onde você encontra mais de 2.400 PSDs, além de lives exclusivas todas as semanas. Então clica lá, conhece lá a nossa plataforma Designer Premium e vem com a gente. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço, partiu, falou e fui!